Vamos então começar o terceiro capítulo, a casa mental. Retomando a companhia de Calderaro, na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Admitido a colônia espiritual que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Vamos lembrar sempre que trabalharemos sempre. No plano espiritual, o que mais faremos é trabalhar. A gente vê o André Luiz trabalhando o tempo todo e nas horas vagas é que ele vai buscar esses conhecimentos que ele nos traz. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Então ele está falando ali do que está aprendendo, de todo, com todos aqueles espíritos que estão ali junto com ele, que estão crescendo, estão aprendendo num clima de alegria, num clima cordial, num lugar muito bom. Vamos lembrar que é umbral 3, digamos assim, né? A gente coloca umbral grosso, né? Depois que são as zonas mais baixas, umbral 1, umbral 2 e nosso lar, as colônias, né? Estão no umbral 3, mais elevado. O campo social regurgitava, né? Transbordava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos, né? Ninhos agradáveis, quentinhos, né? E venturosos, né? Abençoados, em frondes perfumadas e tranquilas. Então ele fala dos lares, das famílias existentes ali, né? Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz, nossa dádiva de cada dia. Então ele está falando da vida tranquila, serena e em evolução que eles tinham ali. Arremessara-nos à morte a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação foi o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo, apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evoluir. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir. Então, o que ele está colocando aqui, que eles podiam tecer esperanças, programar, né, reencarnações, né, estar junto de pessoas amadas. Vamos lembrar lá o Lísia, que estava com a noiva preparando, né, o reencarne dele, montando como é que seria essa programação. Então é disso que ele está falando aqui. Em suma, quer dizer, em resumo, né, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Mas
milhões que transpunham o estreito limiar da morte, né, o portal, né, a divisão, né, da morte para o mundo espiritual, permanecendo apegados à crosta da terra? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento, apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam, quer dizer, suplicavam amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades, como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam, hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam, né, se agarram ao seio materno. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais. Então, o que ele está colocando aqui? Sobre aqueles espíritos que não tinham condições, que são muito primitivos ainda, não tinham conhecimento, então eles ficavam ainda presos, né, ficam ainda presos à crosta e reencarnam rapidamente se eles não conseguem vaga, se eles não conseguem um lugar para aprender, se eles não tem recomendação para isso. Vamos lembrar que o André Luiz está ali em nosso lar, não só pelas orações das pessoas a quem ele ajudou, talvez indiretamente, mas principalmente dos méritos da mãe dele, que intercedeu por ele. Então, a intercessão daqueles que já caminharam, por aqueles que ainda estão trabalhando, é o caminho mais rápido para se conseguir uma oportunidade de aprendizado, além de ter méritos para isso. Porque quando não há méritos, vamos lembrar do pai do André Luiz, que estava num umbral grosso, já descendo para os abismos, ele teve que reencarnar compulsoriamente, né? E ela iria reencarnar também para ajudá-lo. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Consumiam por vezes inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos, quer dizer, monstruosos gênios da sombra, né? Com a aparência de monstruosos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos, com os delinquentes contumazes, né? Teimosos, segregados da sociedade sadia, mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando por fim de suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Quer dizer, o arrependimento é um caminho para a regeneração. Remorso não leva a nada, porque remorso é alimentar o ego, é a vaidade do ego. Mas o arrependimento e a busca de ressarcir aqueles a quem se maltratou, a quem se magoou, aí sim, dá a oportunidade do aprendizado. É o que ele está colocando aqui. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. No perispírito, repercutindo o horror da mente, do sentimento
Então são formas horrendas, são formas deformadas, né? São a sujeira mental aparecendo na sujeira do corpo. É uma situação muito triste. Nos casos de obsessão, convertiam em recíprocos algozes, ou então em verdugos, né, em carrascos, frios das vítimas encarnadas, quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam, né, assustavam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. Vamos lembrar o Dante Alighieri, no livro A Divina Comédia. A gente sabe que ele era um médium e que ele foi transportado aos abismos. Então aquela descrição que ele faz do inferno, aqueles horrores, aquelas coisas medonhas que ele descreve, ele realmente viu nos abismos, né, os espíritos presos às suas maldades, aos seus sentimentos ruins, se transformam em monstruosidades, né? No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessávamos portas idênticas. Então, o que o André do Luiz está colocando aqui? Perdão. Passaram pelas mesmas situações, passaram por doenças, desencarnaram da mesma forma. A diferença no mundo espiritual é pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos merecimentos. É a frequência. Perdão. É a sintonia que atrai como um imã os iguais, né? Afins atraem afins. É isso que ele está colocando aqui. No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessávamos portas idênticas. Perdão. Talvez em muitos casos houvéssemos abandonado o invólucro material sobre o assédio de doenças análogas, né, e doenças iguais. E isto considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais. Confrangia-me, quer dizer, angustiava-me, contemplar as imensas fileiras de infortunados. Então ele sabendo, né, que não existe infortúnio eterno, não existe céu, né, de brigadeiro, céu tranquilo, sereno, sem merecimento, né, ele se angustiava de ver a situação desses irmãos. Efetivamente identificara numerosos deles em câmaras retificadoras por intermédio de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam. Mercê, quer dizer, graças, né, a certas forças intercessoras. Então, de novo, né, são espíritos que reconheciam o erro, estavam arrependidos, queriam se modificar e estavam ali graças à intercessão de espíritos mais elevados que podiam interceder por eles, né? Os infelizes a que aludimos, a que referimos, né, provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, enfatuados, quer dizer, orgulhosos, e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica, energia do corpo físico, né, em atitudes perversas diante da vida. Então, os orgulhosos, os perversos, os maus, aqueles que estavam impermeáveis aos ensinamentos, impermeáveis ao arrependimento, eles estavam numa situação deplorável. Meu contato com eles
Em diversas ocasiões fora simples encontro fortuito, sem maior significado para o meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? No plano espiritual, aqueles que já têm conhecimento têm essa vergonha da perda de tempo. E a gente aqui encarnado não se atém a isso. O tempo é uma dádiva preciosa, um presente de Deus para nós. Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam um monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipagem de suas formas, Que leis, dariam aquela modelagem às suas formas? Telosia olvidado a mãe natureza, quer dizer, a mãe natureza teria esquecido deles. Pródiga de bênçãos, carregada, com muitas bênçãos em todos os planos, ou receberiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios, pela vontade superior? Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro, me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhe minhas indagações íntimas, relatei-lhe aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa, longamente sofreada, quer dizer, longamente reprimida. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolamente, e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então, o que o Calderaro está colocando aqui para ele muda o teu ponto de vista, muda a tua forma de olhar, Perversidade tem que ser encarada como loucura. A revolta como ignorância. Aquele que está revoltado é porque ele ignora as possibilidades que ele tem, ignora o bem, ignora os desígnios de Deus. E o desespero como enfermidade, como doença. Ante a minha perplexidade, acrescentou o fraternal. Entendeste? Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemo-las do Cristo em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista relativa ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Calderaro informou-me simplesmente. A cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou na obnubilação, na obscuridade da razão, nos estados de aviltamento, quer dizer, de rebaixamento do ser. Então, a cegueira do espírito é fruto da ignorância, através da escuridão, da escuridão da razão, do conhecimento,
no rebaixamento do ser, na invigilância, na pessoa que baixou a sua vibração. Então ela fica cega. O espírito está cego porque está na escuridão. E o pior, ele nem sabe que é cego. Ele está tão iludido que ele acha que ele está enxergando. Ele está vendo aquilo que ele quer ver. Ele não tem capacidade de entender que é cego. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar esse último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faça necessário saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes, ali fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar passados alguns instantes. Não disponho de muito tempo para discretear, quer dizer, para falar, descrever de matéria, para falar, de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Sorriu fraternal e rematou. O verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes, de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Quer dizer, a palavra, o verbo gasto em serviço do bem, a palavra gasta no serviço, no trabalho, no bem. Se conversar enquanto se faz, enquanto se realiza, é cimento divino para realizações que jamais perecerão, imorredoras. Para construções que nada destruirá. Mas o verbo, a palavra, enquanto se faz, enquanto se trabalha. Não é a palavra pela palavra, não é ficar tagarelando, não é ficar da boca para fora, é trabalhando, realizando e aprendendo com o trabalho. Calei-me edificado. Daí a minutos, acompanhando, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo, que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber, com os olhos físicos, a presença do companheiro de sinistro aspecto, de aspecto tenebroso, Pareciam visceralmente jungidos, quer dizer, visceralmente ligados um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Então o André está descrevendo que aquele encarnado e aquele desencarnado aquele desencarnado numa situação tenebrosa, aquele encarnado numa situação também muito difícil, eles estavam ligados do tórax para cima em redes, de fios muito finos que ligavam várias partes do corpo do encarnado com as mesmas partes no corpo do desencarnado. Então eles estavam unidos um ao outro. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos, com matemática precisão. Espiritualmente estariam de contínuo, perfeitamente identificados entre si. Então a ligação era tão forte que um pensamento
estaria no outro. O que um pensava estaria no outro, o que o desencarnado pensava estaria no encarnado. Estariam os dois vivendo a mesma vida, uma simbiose, né? Observava-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro, percebendo minha intenção, se adiantou recomendando: examina o cérebro de nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano, ante meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Quer dizer, ele podia ver por dentro com maior tranquilidade o cérebro, né, do encarnado. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se a laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. As circunvoluções separadas entre si, reunida em lóbulos, aí nós vamos ver aqui a explicação, o mesmo que lobos, né, parte mais ou menos bem definida de um órgão, especificamente do cérebro, pulmões e glândulas demarcadas por fissuras, sulcos, tecidos conjuntivos, etc. Então, reunidas em lóbulos igualmente distanciados uns dos outros pelas cissuras, davam-me a ideia de um aparelho elétrico, quase endevassado pelos homens. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente, quer dizer, repentinamente: observa a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lóbulos frontais, então, nós temos aqui, né, o lobo frontal direito, né, que comanda a parte esquerda, o lobo frontal esquerdo, né, que comanda a parte direita. As zonas de associação eram quase brilhantes. Então, nos lóbulos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, né, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Já despendi alguns minutos na contemplação das células nervosas quando o assistente me aconselhou. Eu aconselho aqui vocês pegarem um livro de medicina para ver essas divisões do cérebro, ou na internet, né, que hoje é muito mais fácil, no Google, pegar lá as divisões do cérebro, ver os lóbulos frontais, né, ver essa parte do meio aqui do cérebro. É interessante pegar na internet e ver a formação do feto, que aí vai ver a formação da medula espinhal e vai vendo o começo e a formação do cérebro, né, até chegar aqui nos lóbulos frontais, que aí fica mais fácil para entender a descrição que o André Luiz faz aqui. Já despendi alguns minutos na contemplação das células nervosas quando o assistente me aconselhou: examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta de nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiros
em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade, né, a astúcia de um felino vigiando a presa. Observei-lhe estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa, sondando os pulmões, quando o Calderaro me corrigiu sem afetação. Vamos lembrar que nesses mentores, mas é sempre carinhosamente, sem afetação, com cordialidade, né? Trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão do cérebro. Decorridos alguns momentos, concluí que a configuração das peças e o ritmo vibratório tinha sob os olhos dois cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância que, no corpo perispiritual, era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, quer dizer, se lavasse por dentro o cérebro do encarnado, escoimando, né, quer dizer, depurando de certos corpúsculos mais pesados, né, que são da matéria, seria ele quase igual, em essência, ao da entidade que eu mantinha sob exame. Quer dizer, a única diferença de um cérebro para o outro é que o do desencarnado era mais leve, né? É o perispírito, né? Ele é matéria, mas é uma matéria menos densa, uma matéria mais etérea, né? Mais leve. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas, eram em tudo iguais, não tinha diferença. Mais luz nos lóbulos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquirição, né, de pesquisa, né, e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. Perquirição é perguntas, né? Depois de muitas perguntas, né, e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que os organismos perispirítico que nos condiciona, que nos modela em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando os valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Olha que interessante que o Calderaro está colocando aqui. Nós estamos evoluindo, tanto no corpo físico, como no corpo perispirítico, de milênios a milênios. Então, o corpo físico do Sapiens Sapiens, que começou lá o nosso processo evolutivo, foi se modificando com os milênios, com a evolução, com o crescimento, com o aprendizado. E o corpo perispirítico também se evoluindo com o tempo, com os milênios, com o aprendizado. Consequentemente, o mundo espiritual evoluindo com o tempo, com o aprendizado. Está tudo em evolução. O planeta, o universo, nós espíritos, porque somos espíritos usando uma matéria para aprender e para crescer. E a nossa verdadeira vida, que é no mundo espiritual, está também em evolução. Lá no plano espiritual, tecnologicamente, muito mais avançada do que aqui na Terra, porque se traz, né? Nós espíritos, quando encarnamos, aí o Kardec usa o espírito encarnado com a denominação de alma, nós aqui como almas trazemos conosco
o conhecimento que adquirimos lá e trazemos para cá. Os grandes cientistas desenvolveram seus experimentos no plano espiritual e trazem para cá e desenvolvem aqui, criando desenvolvimento tecnológico aqui no nosso plano encarnado. Vamos voltar aqui esse pedaço na segunda parte deste capítulo.